Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo vou falar rapidinho sobre por que um código de ética. Por que a gente cria códigos de ética? Qual é o objetivo? Qual é a perspectiva? Então, a primeira coisa talvez seja entender o que é exatamente um código de ética. É a mesma coisa que uma lei? Então, de maneira estrita, não. O código de ética ele funciona com uma perspectiva de orientação. A ideia é apresentar um conjunto de regras que servem para nortear o comportamento daquele indivíduo dentro daquela classe, daquele grupo profissional, daquela instância específica a que aquele código se refere. Então, você pode ter um código de ética de uma profissão específica, você pode ter código de ética dentro de uma instituição. Então, esse código ele serve como um aspecto orientativo. Então, é uma medida social de controle junto com os costumes, junto com a própria lei, mas o código de ética ele serve para orientar, para definir determinadas coisas que devem ser seguidas, priorizadas, enfim. E aí, como ele tem essa característica de orientação, muitas pessoas às vezes ficam um pouco na dúvida, né? Será que isso é efetivo? Mas é importante a gente entender que a reflexão, a ética, ela é sempre uma reflexão sobre a moral. E a moral é aquilo que está no nosso campo de ação. A gente age a partir do nosso comportamento, do nosso interesse, dos nossos desejos e vontades, e a ética é uma reflexão sobre isso. O código de ética surge a partir dessa reflexão sobre a moralidade. Mas a ética, ela precisa ser internalizada. Isso é uma coisa que o Kant vai colocar, o filósofo alemão Kant, ele vai trabalhar essa ideia de que a gente precisa internalizar a ética. Não basta você obrigar. Você tem também que ter a lei, que é uma forma punitiva, uma sanção, caso você descumpra determinada regra ou se você for agir contra o direito do outro, a liberdade do outro, enfim. Então, precisa existir a lei. Mas a ética mesmo, ela não pode ser uma obrigação. Você não consegue obrigar alguém a ser ético. Você consegue obrigar alguém a seguir a lei. A ética é sempre interna. A pessoa precisa compreender, por isso que o código de ética ele é orientativo. A pessoa precisa compreender, internalizar e adquirir autonomia de agir por conta própria. Isso se dá pelo fato de que a vida em sociedade é uma escolha. É uma escolha que a gente fez. Aí você fala, mas eu não fiz essa escolha. Mas tudo bem, né? O Rousseau, que é esse autor que está aqui, deixa eu botar o nome dele para você poder acompanhar. Então, o Rousseau, ele vai dizer, junto com outros autores que a gente chama de contratualistas, que em algum momento da história, algum momento da história humana, as pessoas optaram por sair do estado de natureza e adentrar nesse campo que é a sociedade. A gente inventou regras, inventou normas, inventou convenções e passou a viver em conjunto. A gente escolheu isso. Dado que é uma escolha, agir de maneira ética nunca é simples. Porque não é uma coisa que está na natureza humana. O ser humano não nasce com um conjunto de regras e normas para viver. Então, é sempre um esforço. É preciso pensar sobre isso com cuidado e criar estratégias. O código de ética é uma estratégia, é uma tentativa para permitir que as pessoas possam viver da melhor forma possível, né? É isso que ele está se propondo. Ainda assim, o código de ética ele vai estar ligado justamente a essa ideia de delimitar uma conduta profissional. Dizer como que o profissional ele tem que agir, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, como é que ele deve se comportar, o que é correto, o que é socialmente aceito. Então, vai orientar esse profissional. Eventualmente, se ele não segue aquelas regras, se ele burla o código de ética, ele pode sim sofrer uma sanção. Essa sanção pode ter a ver diretamente com o processo administrativo interno, desde ser expulso, por exemplo, de uma sociedade de classe a perder o emprego. Mas isso também é importante a gente mencionar, o código de ética ele não está acima da lei. Na verdade, a lei está acima de tudo e aí a gente tem o código de ética que é subordinado à lei. Todo mundo tem que seguir a lei. E esse processo de a gente se relacionar com o código de ética e com a própria lei, ele precisa ter aí uma certa conexão. Você não pode pensar o código de ética como uma coisa que está apartada da lei. Eles nunca são, né? Os códigos de ética são criados em conjunto, em consonância com as leis que a gente tem no nosso país. E é importante a pessoa entender que ela está sempre submetida às leis gerais. Então, tudo aquilo que não se pode fazer em nenhum lugar, não se pode fazer também naquela condição específica de trabalho. O código de ética ele serve para delimitar a conduta profissional, mas ele não implica de forma alguma em uma negação da lei existente. Agora você fala assim, mas o código de ética vai delimitar a conduta do profissional. Será que isso não é tirar a liberdade das pessoas? Não.
A gente não tira a liberdade das pessoas, porque a gente sempre é livre para agir, inclusive para agir contra aquilo que é estabelecido socialmente, né? É o Sartre que vai falar que a gente está condenado a ser livre. Você, mesmo que existam leis, regras, imposições, no final é sempre você que decide. Você que vai escolher o que você vai fazer. E a liberdade implica em uma responsabilidade. A gente criou uma imagem um pouco fantasiosa, né, digamos assim, idílica, de que liberdade é fazer o que quiser, é fazer qualquer coisa, é não ter nenhuma responsabilidade, mas nunca é isso. A Hannah Arendt, que é uma filósofa que vai discutir esse tema da liberdade, dentre outros, né, assim como o Sartre que eu mencionei antes, a Hannah Arendt vai trabalhar essa ideia de que não existe liberdade sem o outro. Não existe a possibilidade da gente ser livre sem uma outra pessoa. Às vezes a gente usa aquela expressão ser livre como um pássaro. O pássaro é livre, eu poderia querer ser livre como ele fazer qualquer coisa. Mas o pássaro, na verdade, ele não é livre, porque ele age condicionado pelo instinto que determina o que ele tem que fazer. Nós somos livres, porque nós podemos decidir o que a gente vai fazer. E essa liberdade só faz sentido na relação com as outras pessoas. Por isso, o código de ética ele está integralmente conectado com essa ideia de um conjunto da vida social. Ele existe para orientar o cidadão, para orientar o profissional, para orientar aquela pessoa específica naquilo que ela tem que fazer, visando a boa vida. É por esse motivo que a gente cria e elabora códigos de ética, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa se organizar de maneira a usar a nossa própria liberdade, respeitando a liberdade do outro. Bem, era isso que eu queria trazer aqui nessa reflexão sobre o código de ética. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa que você tenha me perguntar é só dizer. E, por enquanto é só. Até mais. Tchau.